Leasing, aluguer de longa duração, crédito, são várias as opções para a compra de carro. Nesta edição do Barómetro Automóvel vamos conhecer vantagens e desvantagens, tendências, saber qual é o perfil dos clientes e falar da presença das empresas de crédito e de renting no comércio online. São nossos convidados Licínio Santos, administrador e diretor comercial da Cofidis, instituição financeira fundada em 1982 em França e que está presente no nosso país desde 1996, e António Oliveira Martins, diretor-geral da LeasePlan, empresa com mais de 25 anos que lidera o mercado do renting. Contamos também com a habitual presença de Nuno Castelo Branco, diretor-geral do Stand Virtual. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Barómetro Automóvel. Nuno, antes de irmos ao tema de hoje, as soluções financeiras para a compra de carros, e porque já há dados do primeiro semestre do ano, começo por aí. Qual foi o comportamento do mercado automóvel nos primeiros 6 meses de 2022? Rita, muito obrigado. Exatamente, estamos nesta altura aqui, não é, a fazer um balanço dos primeiros 6 meses do ano, já são completos, até o final de junho, e nesse sentido os números que temos de mercado e que são oficiais também do nosso parceiro ACAP, é de facto que há aqui há um decréscimo do mercado. Isto é significativo e também a nível, impacta o financiamento ou o renting, não é? Mas de uma forma muito objetiva, de um mês para o outro temos aqui uma queda de cerca de 18%. No entanto, no agregado dos 6 meses, nos carros novos, nós vemos aqui uma queda na linha de 9,4%. O que é significativo, porque já estamos sobre números muito inferiores àquilo que tínhamos antes da pandemia, não é? E nesse sentido, é uma nota, e as pessoas sentem isso, quem nos ouve aqui, os consumidores continuam a sentir a dificuldade em encontrar carros novos e ter os carros a serem entregues num período razoável. Outra nota que fica ainda dentro da lógica dos carros novos é a manutenção daquilo que são as energias alternativas, naturalmente dominadas pelos elétricos e pelas alternativas, quer sejam plug-in, quer sejam híbridos, que continuam praticamente nos 40% das vendas de novos. O que é um número significativo, sabendo que os carros 100% elétricos estarão ali à volta dos 11, 12%. Quando olhamos para os usados, há aqui, de alguma forma, números também muito relevantes. E temos falado aqui ao longo de todo o ano de que este decréscimo dos carros novos acaba por ter impacto nos usados. Não há carros que vão para as gestoras de frota, há menos carros também, de facto, financiados, há menos retomas no mercado e, por isso, neste momento, quando nós olhamos para os números que estão disponíveis no mercado, e o barómetro é o stand virtual, temos menos 26% de oferta, o que é muito significativo face ao primeiro semestre do ano passado. Esta é uma nota muito clara e que os consumidores também entendam, e de facto as pessoas que hoje irão, por exemplo, ao stand virtual e vejam o que é que está disponível no mercado, claramente há menos carros disponíveis. No entanto, gostava de deixar aqui uma nota importante, porque esta é uma mudança importante e os consumidores também se vão perceber dela, que é os dados que nós vemos também no stand virtual mostram que há aqui duas áreas onde há muita procura e muita falta de oferta, que é nomeadamente nos elétricos. Temos mais 50% de procura nos carros elétricos, quer seja segmento premium, quer seja mais de volume nos elétricos, mas a oferta do que a oferta. Baixa, e quando você fala de carros também mais recentes, de 1 a 3 anos, está à volta de 20%. E neste sentido isto gerou aqui um efeito no mercado nacional que não era normal, ligado ao aumento de preços dos carros usados, que é a maior importação nestes segmentos, o que faz com que o mercado dos usados, mesmo assim, não está com uma queda tão significativa, estará basicamente aqui está relativamente alinhado com aquilo que aconteceu o ano passado e menos 12% face à pandemia, mas aqui é suportada nesta importação alternativa, mas que mudou o padrão. Carros mais recentes e com um foco grande em termos de elétricos, e nisso, nos usados, de qualquer das formas, se sente uma falta de produto, e vamos ver como é que temos algumas previsões, podemos depois falar mais para a frente, mas de qualquer das formas continuamos com esta tendência, apesar que no caso dos usados, porque não estão dependentes dos fabricantes, procurou-se estas alternativas de importação que não foi possível encontrar nos carros novos. Feito este balanço dos primeiros 6 meses do ano, vamos ao tema que nos trouxe aqui hoje. Licínio, a Cofidis oferece soluções de crédito e pergunto-lhe, é muito procurada para a compra de carro? Tem números que nos possa avançar? Sim, Rita, nós temos uma elevada procura. Hoje, uma grande percentagem das viaturas vendidas são vendidas com recurso a financiamento, por uma questão de otimização e gestão orçamental por parte dos clientes. Posso lhe dizer que neste primeiro semestre nós ultrapassamos por pouco os 200 milhões de financiamento naquilo que diz respeito ao crédito automóvel. Sendo que nós
Operamos essencialmente no mercado dos usados, portanto 90% das nossas operações são no mercado dos usados e 10% são no mercado dos novos. E que peso é que tem o setor automóvel no negócio da Cofidis? Tem aproximadamente 35%, portanto pouco mais de 35% naquilo que é o nosso negócio do ponto de vista global, onde focamos muito no crédito pessoal, no crédito consolidado, nos serviços, em todo o tipo de diversificação de bens e meios de pagamento. Hoje o crédito automóvel ocupa cerca de 1/3 da nossa operação. Quanto à LeasePlan e às soluções de renting, António, a procura tem vindo a aumentar? Bom dia, ou boa tarde, é um prazer estar aqui. Sim, a procura aumenta, a oferta é que é muito escassa, o problema é esse. Eu diria que se calhar pela primeira vez nas últimas décadas enfrentamos uma situação em que claramente a dificuldade não é encontrar clientes, a dificuldade é encontrar automóveis que possam abastecer essa procura. Portanto, vivemos uma situação muito atípica. O renting, porque no fundo é um aluguer com a gestão do automóvel, com todos os serviços associados àquilo que é a gestão de uma frota ou de um automóvel individual, funciona como uma carteira de contratos vivos que, se não houver novos para os substituir, essa carteira vai sendo mantida. Portanto, mais do que nunca, o que a LeasePlan tem feito este ano é convencer os seus clientes que a melhor solução é prolongar os contratos existentes. O que isso faz, e depois tem efeitos colaterais no que o Nuno estava a dizer, nós normalmente compramos numa velocidade de cruzeiro, nós temos uma carteira de cerca de 60 mil rentings, e ela tem um prazo médio de 3 anos. Portanto, o que nós fazemos é, todos os anos compramos 20 mil carros novos e depois vendemos 20 mil usados que substituem esses, assim ditas as coisas de uma forma muito simples. E estamos a falar atualmente de metade desses volumes. Portanto, este ano vamos comprar 10, 11 mil carros novos. As fábricas têm tido grandes disrupções de produção. Primeiro, ou pelo menos a primeira razão que foi conhecida, era a crise dos microchips. Portanto, não havia microchips. Cada carro hoje em dia tem dezenas de microchips, sensores, etc. São carros muito eletrónicos e que, portanto, carecem de muitas componentes eletrónicas. Depois, já não era a questão dos microchips. Quando se via uma luz ao fundo do túnel, começou a guerra na Ucrânia e as dificuldades no abastecimento de metais, de alumínio, de cabelagens. Portanto, e as fábricas têm tido muitos momentos de interrupção da produção. Portanto, isto faz com que, eu diria que, sem exagero, há um ano completo de carteira de encomendas para satisfazer. Portanto, quando as fábricas retomarem a produção normal, não é para os novos clientes que vão aparecer nesse momento, é para satisfazer as encomendas acumuladas. Nós na LeasePlan nunca tivemos uma carteira de encomendas tão grande. E já temos carros para final de 23, com data prevista de entrega de final de 23. Portanto, é uma situação completamente nova. Eu estou há muitos anos no setor, nunca vivi nada parecido, e pronto, e a solução tem sido prolongar os contratos. É lógico que tem um efeito para quem gera também as manutenções dos automóveis. Há algum envelhecimento da frota, não é? Há algum envelhecimento da frota, depois a conjugação... Mas explique-me lá como é que é exatamente, para quem não sabe. Quando prolonga o contrato, o que é que significa? Fica com o mesmo carro? Fica com o mesmo carro. Mais tempo. Mais um ano, mais 2 anos. Em alguns casos com a mesma renda. Noutros casos, porque a renda inicial era tão agressiva que não cobre minimamente o custo da exploração dos últimos anos, tem que haver uma revisão da renda. Mas, na maioria dos casos, mantendo essa renda. Portanto, é uma solução muito cómoda. Pronto, o renting, nesse aspecto, é muito flexível, porque há aqui uma diferença face ao financiamento, que é, o veículo é sempre nosso. Portanto, quando o contrato termina, o cliente devolve o veículo e nós vendemos-lo no mercado dos usados. Portanto, o cliente não está propriamente preocupado, pronto, mas eu tinha aqui um momento de aquisição do automóvel. Não, ele nunca
nunca lhe passou pela cabeça ficar com esse automóvel. Sempre pensou em devolvê-lo. E, portanto, o momento da devolução do automóvel é aquele que ambas as partes concluírem que é o mais indicado. E hoje não é seguramente o mais indicado, porque há aqui outro fenómeno, e peço desculpa se calhar estou-me a alongar, que é os poucos carros novos que aparecem, obviamente, aparecem a preços muito menos competitivos de quando a oferta era abundante. Isto É a lei de mercado. é a lei do mercado. Portanto, há poucos carros, as marcas estão num momento, se calhar, único em termos de rentabilidade e de no fundo, gozarem um momento em que, basicamente, são eles que definem o preço e os clientes são tantos para tão pouca oferta que aceitam aquilo que lhes é pedido. Isso é único. Nuno, quem compra no stand virtual pergunta por soluções de pagamento? Que hipóteses é que são oferecidas? Claramente, aquilo que o Licínio comentava isso aqui há pouco, tradicionalmente. E nós aqui estamos a falar para os consumidores. O António comentou aqui bem, tradicionalmente a LeasePlan muito mais focada naquilo que são as empresas para as soluções de renting, mas calhar ainda falaremos aqui hoje, isto começa a mudar. E seguramente nós, sendo virtual, também iremos abrir essa oportunidade ao mercado, porque faz sentido. No entanto, aquilo que é mais tradicional no mercado é o financiamento. E todos os nossos parceiros e os consumidores que vão ao stand virtual, a opção de financiamento é muito significativa. Ponto número 1, porque nós ainda estamos numa fase cultural onde a propriedade do carro é importante. E como o António comentava, no caso de uma operação de renting, o carro é da entidade que aluga o carro. O carro não é nosso. Quando eu estou a fazer um financiamento, posso ter uma reserva de propriedade, no entanto, o bem está em meu nome. Isto, desde logo, é uma diferença significativa. Ou seja, e por isso, de uma forma muito objetiva, ainda hoje o mercado, quando as pessoas pensam, e nós fazemos essas perguntas regularmente aos consumidores, o que é a primeira opção? A primeira opção é pensar em termos de financiamento, nomeadamente quando falamos dos usados. Quando começamos a falar dos novos, as coisas começam a mudar um pouquinho. Okay? Particularmente um fator, e o António até poderá comentar isto melhor do que eu, que é, nós sentimos por parte dos consumidores que vêm ao stand virtual, que quando estão a pensar num carro novo elétrico, o renting surge como uma oportunidade, mesmo em termos particulares, interessante. Porquê? Porque, como temos falado aqui nos últimos 6 meses, há muitos mitos ainda à volta dos carros elétricos. E a questão de eu saber que faço um contrato e daqui a 3 anos ou 4 anos aquele carro tem um preço garantido e entrar para uma entidade profissional que garante o valor, dá um descanso. E esse descanso, de alguma forma, vem favorecer essa opção, eventualmente por vezes, face ao financiamento do carro elétrico. No entanto, algo que também vai começar a aparecer, e eu penso que isto já é evidente também no caso da LeasePlan, é o renting também para carros usados. Mas como há pouco ouvíamos, o renting de usados tem outras complexidades, porque o tradicional, também há muitos anos que acompanho o renting, quando se pega num carro novo, as garantias, a expectativa de manutenção de um determinado carro, é tudo mais previsível. Quando se pega para fazer um renting de um carro que já tem 4 anos, a partir daí, e todos sabemos, as manutenções podem ficar mais caras, é um pouco mais complexo. Agora são carros, não desculpa interromper, são carros que nós conhecemos a história porque são os nossos usados. Isso é uma vantagem muito competitiva que... Nós sabemos a história e ao escolhê-los para renting de usados, escolhemos aqueles que tiveram, digamos, uma história mais imaculada. Mas sabes que uma das questões que os consumidores nos perguntam, e nós ainda não chegámos lá, mas calhar a LeasePlan poderá lá chegar connosco, que é, e nós eventualmente poderemos começar a ver opções de renting dos vossos carros que tu conheces, mas às vezes as pessoas respondem até que ponto eu podia fazer renting sobre um carro que é de um terceiro. E eu percebo que aí é muito mais complexo para vocês, porque não conhecem o histórico do carro, não quer dizer que não se faça. Não é mais complexo, vai ser mais caro. Tem mais risco, tem mais caro. Isto aqui não há... Mas, de qualquer das formas, é interessante, porque agora talvez não esteja tão em cima da mesa, mas tem havido sempre muito esta discussão de as pessoas deixam de ter a noção da propriedade. Isto nas empresas é mais do que evidente, não é? Mas, de qualquer das formas, o financiamento tem um peso muito significativo, e eu dava só aqui alguns dados que são muito relevantes. Por exemplo, a Cofidis tem tido esta preocupação de aproximação ao consumidor final e aos seus parceiros, dado que trabalha particularmente o segmento, como o Licínio comentou aqui há pouco, não foi? 90% daquilo que é o crédito automóvel é usado essencialmente e não novos, e nesse sentido tem muitos parceiros também em conjunto connosco. E a verdade é que nós sentimos que essa presença e esse reforço de informação, os parceiros
que estão no stand virtual e que têm este reforço de informação de financiamento acabam por receber o dobro das leads de financiamento do que um parceiro que também trabalha de financiamento, mas não está diretamente ligado a uma entidade que esteja tão visível. E isto faz com que o volume de leads de financiamento que temos tido no stand virtual é muito, muito significativo e que acaba nesta fase, e como o próprio António comentava, é a real grande opção, é o crédito automóvel, o renting num carro usado, um determinado parceiro, neste momento não está como alternativa, mas entrando nos novos, já estamos a falar claramente todo o campeonato e acho que o tema dos elétricos veio aqui trazer uma novidade muito grande, porque de facto as pessoas entram um bocadinho mais na lógica da utilização e da despreocupação do que é que o carro pode valer ao fim de 4 anos ou 3, que seja o contrato. Licínio, na Cofidis também tem sentido isto de que falámos aqui, de que falou o António, da falta de oferta, porque mesmo nos usados, que é o que representa, tem maior peso na Cofidis, sente isto, a falta de oferta está a ter impacto no negócio? Absolutamente, a falta de oferta tem impacto no negócio em 2 níveis. De um ponto de vista porque o estoque de usados dos nossos parceiros diminui, claramente. Mesmo parceiros que durante 20 anos trabalharam produto nacional, hoje começam a trabalhar ou a tentar trabalhar produto importado porque não têm fontes de oferta em Portugal para conseguir suprir essa procura. Adicionalmente, há uma inflação do preço, portanto, naturalmente, a lei da procura e da oferta, da lei do mercado, tem feito com que o montante médio das operações aumente também, e estamos a falar, por vezes, já próximo dos 20% de aumento do preço do mesmo carro usado. Já se encontram carros usados, seminovos, exatamente ao mesmo preço, e às vezes até um bocadinho superior ao preço do mesmo veículo em novo, o que é absolutamente inacreditável, mas que é normal quando a escassez de produção assim o dita. E além de todos os fatores que o António há bocadinho e bem referia, há ainda a questão da cadeia de distribuição, que hoje a cadeia de distribuição, grande parte dos produtos vem ou tem componentes que vêm da Ásia, portanto hoje é difícil fazer chegar todos esses produtos, é muito mais caro fazer cá chegar todos esses produtos, todos esses componentes, e isto naturalmente influencia o preço depois do veículo quando ele chega verdadeiramente ao consumidor. Nós temos esse impacto também. Gostava de referir aqui um estudo recente da DECO que revelou que os consumidores fazem uma avaliação negativa da banca tradicional, consideram que os maiores bancos são caros e pouco transparentes, mas nesta avaliação que é feita, os concorrentes mais pequenos até surgem melhor classificados e, curiosamente ou não, o crédito bancário para a compra de carro, o crédito automóvel, é o produto em relação ao qual os clientes em geral se sentem mais satisfeitos. Licínio, as queixas nunca abonam a favor de uma empresa. Que garantias de transparência e como é que dão e como é que tornam o produto mais competitivo? Bom, é simples. Nós, na verdade, a nossa missão é ajudar e tornar a vida dos nossos consumidores melhor. Portanto, nós aquilo que fazemos é permitir que todos tenham acesso ao mesmo produto, se não de uma forma imediata, portanto, faseada no tempo. Compreendo a questão reputacional, efetivamente a banca ao longo dos anos e particularmente em Portugal tem sofrido aqui alguns altos e baixos que tornam essa reputação menos simpática. No caso das entidades financeiras e nomeadamente na nossa, eu diria que não há razões para tal. Porquê? Na verdade, nós quando fazemos uma operação de crédito automóvel, seja ela qual for, nós estamos a adiantar o capital ao cliente hoje, tendo em conta que a operação vai durar aproximadamente 10 anos, portanto, nós estamos a proporcionar o acesso a um determinado bem hoje ao cliente, garantindo que ele nos vai reembolsar ao longo de 10 anos com uma mensalidade e um encargo que é fixo, portanto, ele sabe no primeiro dia quanto é que lhe vai custar até à última renda, que não sofre qualquer tipo de oscilações, que é uma das indústrias mais regulamentadas que existe. Portanto, no primeiro momento... Subida das taxas de juros não tem terá impacto? Porque nós só trabalhamos com taxas fixas, o que quer dizer que o cliente, antes de contratualizar, sabe todos os encargos, as taxas, o montante total imputado ao consumidor, os encargos de amortização antecipada, até desse ponto de vista é tudo muito transparente. As taxas são reguladas de 3 em 3 meses, o Banco de Portugal diz qual é a taxa máxima que pode ser praticada, portanto, na verdade... Mas vão ter que atualizar taxas agora com esta decisão do BCE, ou não? Não necessariamente, não. Todas as operações de crédito que estão a decorrer, portanto, o cliente contratualizou há um ano, há 2, há 3... para contratos futuros? Poderemos vir a fazê-lo.
Não é ainda líquido que o façamos, mas naturalmente deveremos adaptar-nos àquilo que sejam as tendências do mercado, e se o custo do funding sobe, portanto, se o custo ao qual o banco compra o dinheiro para o poder emprestar ao consumidor sobe, naturalmente nós faremos repercutir uma parte desse custo do lado do cliente, da mesma forma que quando sobe a matéria-prima, quando sobe o trigo, o padeiro faz repercutir na venda do pão. Portanto, isto é a indústria no seu estado mais puro, nada a fazer. Mas, objetivamente, respondendo à sua questão, não há motivos para esta questão reputacional, porque efetivamente é uma das indústrias mais reguladas que existe. Portanto, está tudo regulado, está tudo pré-definido pela ficha de informação normalizada que é entregue ao cliente antes dele assinar. Portanto, ele sabe desde o primeiro dia até ao último quais é que são as condições da sua operação, até mesmo do ponto de vista da liquidação antecipada. Hoje estamos a falar de taxas de penalização de antecipação de 0,5%, se faltarem mais 12 meses, o que numa operação de 10 mil euros, por exemplo, estamos a falar de 50 euros, ou em 20 mil estamos a falar de 100 euros. Portanto, é irrisório, não é significativo. Associado a tudo isto, portanto, há o Banco de Portugal, que é cada vez mais forte naquilo que é a sua supervisão, portanto, a ASFAC, portanto, há uma série de entidades que regulam o setor e que garantem esta transparência. Dou-lhe mais uma nota antes de finalizar. A Cofidis é, pelo 10º ano consecutivo, escolha do consumidor, portanto é o consumidor que o diz, em categorias como transparência, como clareza da informação, como custo, como simplicidade, agilidade, serviço ao cliente. O cliente, ao longo dos últimos 10 anos, tem elegido a Cofidis, dentro de todas as entidades do setor, como aquela que melhor o serve. E, portanto, isto é um reflexo do trabalho que nós fazemos de dentro para fora, sempre na perspectiva de beneficiar o consumidor. E no renting, António Oliveira Martins, como é que a LeasePlan aposta na transparência e como é que torna os produtos competitivos? Pronto, esse é um desafio permanente, não é? O tornar competitivos é sempre relativo e depende também daquilo que é a dinâmica concorrencial. Tentamos, obviamente, fornecer as melhores soluções. Pronto, obviamente que agora que trabalhamos muito ativamente PMEs e consumidores, portanto, e particulares, como o Nuno há pouco dizia, aí o desafio até é maior, porque o renting é um produto muito simples, mas que inclui muitos serviços. Agora diga lá quais são. É o seguro, a gestão de sinistros, a manutenção, os pneus, o carro de substituição, pode incluir o cartão de pagamento do combustível, pode incluir a via verde, o pagamento do IUC, portanto, e depois o carro propriamente dito, não é? E o carro propriamente dito inclui nós irmos procurar o carro para o carro que o cliente quer, não é necessariamente o cliente que vem com o carro já para o financiar, digamos assim. Ao contrário o ciclo de angariação é um bocadinho diferente. E, portanto, tem as suas regras, mas eu diria que, basicamente, o cliente usufrui de um automóvel e de todos estes serviços. Portanto, isto significa, gerir este serviço, significa que a LeasePlan paga cada vez que há uma necessidade de uma intervenção. E as obrigações do cliente, eu diria que se resumem a pagar a renda e a fazer um uso diligente do automóvel. Portanto, é muito simples. Depois tem aqui... Se tiver um acidente é penalizado, como é que é nesses casos? Depende da franquia que escolheu. Pronto, no limite não é. Se tiver uma franquia zero, no limite não é. Embora, pronto, quem tem acidentes, mais tarde ou mais cedo vai ver isso refletido no seu preço de seguro, não é? No seu perfil de risco para a seguradora é influenciado por isso. Portanto, não há almoços grátis, como se costuma dizer. Mas, portanto, agora, tem as suas regras, não é? Porque o carro é da LeasePlan. Durante a vida toda do contrato. Ele terá que ser devolvido em condições normais de desgaste. Pronto, ele terá que ser mantido na rede de fornecedores preferencial da LeasePlan. Portanto, ou seja, a liberdade do condutor de fazer o que quer e ir onde quer fica um bocadinho limitada. Há aqui uma troca. Ou seja, o carro não é dele, mas tem que o tratar com carinho. Tem que o tratar com carinho e tem que ir aos fornecedores que nós recomendamos. Porquê?
porque a competitividade tem um preço, obviamente, não é? Ou seja, para as rendas serem muito competitivas, há aqui uma troca a ser feita, que é o consumidor ir de facto à rede de fornecedores onde a LeasePlan usufruirá da mesma competitividade a montante, não é? E, portanto, eu diria que são regras muito simples. Ao contrário do financiamento, não é uma atividade regulada, portanto, estamos a falar de um aluguer, no fundo é como um rent-a-car, mas de longa duração, no fundo. E com um carro escolhido pelo cliente e não necessariamente aquele que está no parque da rent-a-car como é habitual. Embora, por exemplo, a casa-mãe da LeasePlan Portugal está na Holanda e tem uma licença bancária. Portanto, toda esta regulação acaba por ser, por cascata, aplicada a todas os subsidiárias do grupo. Há empresas do setor automóvel que estão a aventurar-se no financiamento. A Stellantis, por exemplo, lançou uma empresa de leasing. E o que eu vos pergunto é se isso pode aumentar a dispersão de mercado com prejuízos para empresas como as vossas. Deixa-me dizer, ou seja, eu acho que isto tem a ver com aquele ponto que há bocado comentava e que eu acho que é muito relevante. E eu acho que essa abordagem da Stellantis, como outros grupos, vem nessa linha. Em Portugal também temos o Volkswagen Bank e o Volkswagen Renting, que é, particularmente nos carros novos, eu acho que, e nós sentimos isso, nomeadamente naquilo que é a opinião e as perguntas que nos aparecem a nível do centro virtual do consumidor, o tema do renting é mais evidente. Nos usados não é. Não é? Ou seja, ainda há pouco aqui falávamos, e o António, com toda a propriedade dos anos que a LeasePlan aqui tem, provavelmente, e seguramente neste momento sabemos, está a fazer algumas experiências e objetivas no mercado de fazer renting de usados dos seus próprios carros, já é muito mais complexo e provavelmente muito menos competitivo em termos de renda, em função se quer tomar essa decisão versus um financiamento de um carro usado. Agora, quando falamos de novos, o campeonato é diferente. E Portugal ainda não está lá ao nível dos ingleses, já estão há muitos anos, onde o renting para particulares é uma realidade assumida. As pessoas têm essa noção de pagar uma renda, ter o carro no final, trocam, evoluem e não estão numa ótica. E isso é um cenário nos novos que ganha peso nesta altura e ganha peso também nos fabricantes, quando começam a ver os elétricos a ganhar cada vez mais peso, e sabemos pela União Europeia que será provavelmente as vendas serão 100% a partir de 2035 elétricos, onde as pessoas que compram um carro elétrico, ainda que são mais analíticas e têm este tipo de situação que dizem, eu se calhar não sei como é que vai evoluir a tecnologia e por isso até prefiro ter uma garantia desta renda, daqui a 4 anos está fechado e eu posso seguir para um outro produto eventualmente mais atualizado. E nesse sentido será normal, e entende esse movimento de mercado, de que os grandes operadores, os fabricantes, ponderem eles próprios internamente ter este tipo de operações. E a Stellantis é quem tem feito mais barulho recentemente a nível dessa operação, em que no fundo fazer aqui uma verticalização do negócio, para além de terem o carro automaticamente fazer uma oferta interna, que naturalmente compete com entidades como é o caso da LeasePlan. Eu diria que no caso do financiamento não será tão evidente, particularmente no caso da Cofidis, que não está tão posicionado no tema dos novos. Deixe-me ver o que é que responde. Já veremos, estou a dar a minha opinião de quem vê de uma forma mais genérica no mercado. Agora, seguramente, entidades de grandes operadores de renting que também trabalham multimarca, têm outras opções que eventualmente, se estiver dentro de um determinado grupo, sabendo que hoje, infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva, existem 3 grandes grupos que praticamente concentram 80% das marcas mundiais. Não é? E nesse sentido, essas 3 entidades podem mexer o ponteiro e influenciar o negócio ao nível de financiamento mais tarde e que já estão. Não é? Sabemos que todos eles já têm operações de financiamento e agora mais também no renting. Licínio. Rita, eu diria que é uma opção e é uma ambição natural, porque se a estratégia passa e tem passado por um canal de comercialização direto com o cliente final, portanto a Stellantis declaradamente está a testar e vai testar um modelo de venda diretamente ao cliente, portanto sem passar pelas concessões, naturalmente quer ter ferramentas de financiamento para poder disponibilizar diretamente também. Faz parte do processo, portanto para mim é uma ambição natural e um movimento natural.
tenho mais dúvidas que os façam ou que o façam sozinhos. Portanto, aquilo que eu percebo é que o vão fazer acompanhados. Eles assinaram inclusivamente alguns acordos com alguns dos grandes operadores desta indústria financeira, até porque o desafio hoje não é só, portanto, financiar parece relativamente simples, mas há o desafio do custo do funding, que hoje é determinante na forma como nós conseguimos conceder financiamento, e naturalmente a Stellantis não tem essa capacidade, portanto tem que ser os bancos suportados ou entidades financeiras suportados por bancos sólidos que tenham essa capacidade de se financiar a custos reduzidos, mas há depois toda uma expertise na gestão do cliente, na recuperação, por exemplo, que é determinante para o sucesso e para as contas desta operação. Portanto, a mim soa-me como um movimento natural. Estou certo que o vão fazer sempre acompanhados e em parceria, mesmo que seja uma joint venture, com um parceiro financeiro desta indústria, conhecedor da indústria. No nosso caso, não é muito disruptivo, porque, como eu referia, nós não estamos posicionados no mercado dos novos, estamos posicionados no mercado dos usados. Sabemos que normalmente ou tradicionalmente essas operações de financeira de marca não têm grande ambição de rentabilidade, têm a ambição de proporcionar o serviço e vender muitos carros, portanto, facilitar a venda do bem, não necessariamente de rentabilidade. E, portanto, quando falamos desse tipo de agressividade, é perfeitamente normal. E para Alice Plano, António Oliveira Martins? Eu acho que é natural, acaba por ser um elogio ao nosso setor. As marcas perceberam que o futuro da venda de automóveis vai ser diferente do passado. O modelo tradicional de haver um importador e concessões espalhadas por todo o país e a venda depois ser totalmente controlada, dominada por essa concessão, esse tempo vai acabar, vai mudar isso, e a desintermediação está aí ao alcance, digamos, de todos, assim as regras o permitam. E, portanto, acho perfeitamente natural que as marcas tenham percebido que o futuro dos automóveis passa efetivamente por uma subscrição, por um aluguer mensal, e não querem perder esse espaço, não é? Portanto, querem posicionar-se o mais depressa possível, de forma a continuarem digamos, a sentir-se donas da relação com o cliente. No fundo é desta disputa que estamos a falar. Todos querem ser os donos da relação com o cliente. Ninguém é dono do cliente, mas da relação com o cliente. Agora, é como o Licínio dizia, não basta querer, não é? As nossas empresas têm décadas de investimento e de know-how e de ter aprendido com os seus próprios erros, e é difícil as marcas queimarem estas etapas todas. Então o que é provável é que estabeleçam parcerias ou que eventualmente comprem empresas como a Alice Eu Plano? diria que sim, que seria natural ir por esse caminho. Não quer dizer que todas o vão fazer. O Nuno referiu a alguns players relevantes, existem alguns players relevantes, sempre, a meu ver, com o foco errado, porque o foco sempre esteve, como o Licínio referiu, em facilitar a venda de automóveis e não no valor que acrescentam esses serviços per si, não é? E, portanto, aí perdem um pouco, descaracterizam-se como serviço, porque são instrumentais, não são meramente, são meramente instrumentais. Alguns nem sequer terão economia de escala que vocês têm, eu quero dizer que em termos de qualidade de serviço e da abrangência... Para além pronto, uma cativa tem sempre aquela dificuldade, é que dificilmente pode dizer que é totalmente isenta no aconselhamento aos seus clientes, não é? Porque o aconselhamento vai sempre incidir nas soluções daquele grupo, não é? E, portanto, eu diria que uma empresa independente aparentemente está em melhores condições para servir os clientes. Uma pergunta para terminar e também seguindo as tendências. O comércio online já começou a ganhar terreno também na compra de carro, novos e usados. O cliente online é mais exigente, e como é que as vossas empresas estão a adaptar a essa mesma realidade? Eu diria que o cliente que faz toda a sua pesquisa online
tem um nível de informação que se calhar os clientes de há 30 anos atrás não teriam, não é? Mas isso aplica-se não só aos automóveis, imagino, aplica-se a muitas coisas. Sim, é um cliente informado que comparou soluções, que leu digamos as descrições de produto e portanto isso obriga a que o showroom online, porque eu diria que no nosso caso, pelo menos, existem condições técnicas já para a venda ser online, mas a busca é online e a venda é normalmente por telefone. Tem este complemento. Não sei se o consumidor precisa ainda de ouvir uma voz que lhe, digamos, garanta que há alguém por trás daquela oferta, mas o que é facto é que ainda há essa procura de conforto. Mas eu diria que existem as condições já para que a venda fosse totalmente online, assim o cliente o desejasse. Obriga sobretudo a que os produtos sejam muito simples, sejam standard, sejam fáceis de entender, porque a informação e a escolha é feita muitas vezes sem nós podermos estar presentes a responder a dúvidas. Não pode haver lugar a letras pequeninas. Não, tem que estar tudo muito claro e o cliente tem que sentir a confiança para dar o passo seguinte, que se calhar é pedir para ser contactado. Portanto, eu diria que sim, tem digamos, dinâmicas muito próprias a nível de transparência, de credibilidade, da própria forma como a oferta é apresentada. Licínio, para onde caminhamos? Tendo em conta esta... Caminhamos absolutamente nesse sentido. Nós estamos na era do consumidor 5.0 e, portanto, o consumidor não só quer, como exige ferramentas digitais. Portanto, hoje eles são digital nativos e, na verdade, eles procuram agilidade, eles procuram experiência, eles procuram imediatez e é tudo isso que vai fazer a diferença naquela que é a relação com o cliente. Hoje há tecnologia que permite trabalhar em todos esses campos, desde a realidade aumentada para conseguirmos ver verdadeiramente o veículo com todos os seus ângulos, todas as opções, desde a inteligência artificial, desde o machine learning. Portanto, no fundo, todo um conjunto de tecnologia que permite aprimorar toda esta experiência e filtrar verdadeiramente aquilo que queremos mostrar a cada um destes clientes para lhe garantir essa experiência que seja o mais seamless, que seja o mais verdadeiramente atrativa possível. E é muito possível de ser feito. Portanto, hoje é possível comprar carros online, é possível encomendar veículos online. Há configuradores que são muito, muito precisos e que já permitem fazer toda essa operação. Portanto, há facilidades de pagamento, há meios de pagamento. Hoje conseguimos fazer a autentificação forte de um cliente com biometria, com Strong Customer Authentication, portanto, passwords de duas validades. Portanto, hoje é possível identificar um cliente em qualquer parte do mundo, através de tecnologia como o Open Banking, por exemplo, aceder às suas condições creditícias, vencimentos, morada, toda esta informação. Com a chave móvel digital é possível também identificá-lo. Portanto, nós conseguimos fazer um Know Your Customer muito forte, conceder financiamento, ter uma experiência verdadeiramente online e digitalizada, com a própria assinatura digitalizada também e, se for necessário, a entrega do veículo à porta, embrulhado com o lacinho. Portanto, hoje... Mas este conforto que falava o António, um conforto da voz humana que explica as últimas dúvidas que possam existir, isso pode vir a ser substituído por sistemas de inteligência artificial, por exemplo? Pode, sendo que nós, enquanto empresas, e não falo nós necessariamente Cofidis, temos que ser empresas globais e abrangentes, ou seja, ter soluções multicanais e omnicanais para toda a tipologia de clientes. Há clientes que sim, preferem ter essa voz humana, mas há outros que preferem ir no comboio, no regresso do trabalho e fazer toda a sua operação e toda a sua encomenda de forma 100% digital, sem falar com ninguém. E vão a um chat e há alguém que lhe responde no chat e, portanto, tratam todos os seus problemas sem contacto. Há perfis de clientes de toda a tipologia e nós temos de ter a capacidade de servir todos esses tipos de clientes. Eles existem. Nós hoje conseguimos fazer um sem número de investimentos, um sem número de compras, sem falar com absolutamente ninguém, independentemente da dimensão desse investimento. Portanto, é possível, sim, e mais do que possível, é necessário. Há perfis de cliente para tudo isso, nós testamos-los todos os dias. Hoje, 90% do crédito direto que nós concedemos é online,
não falamos com absolutamente ninguém. O cliente não fala com ninguém. Portanto, é tudo feito de uma forma digital, com ferramentas de ponta, de última geração e que lhe conferem experiência. Hoje aquilo que ele pretende é experiência, é comodidade, é rapidez de resposta. Esta conveniência é que decide. Nuno, notas finais. Notas finais. Primeiro, e que eu acho que é muito relevante para os ouvintes que aqui nos ouvem, esta questão que eu acho que, e nós temos sentido, e a própria Rita nos colocou aqui várias vezes esta questão, que é, explique-nos lá, particularmente no renting, que é um pouco mais novidade, as diferenças, não é? Eu, já que estamos em período de verão, fazia aqui uma analogia, não é? E às vezes as pessoas vão de férias e houve para a sua casa que pagaram e financiaram e têm todos os custos de manutenção da máquina, da limpeza, do que seja. E compram, têm o bem e têm todos os custos associados. E é um determinado tipo de abordagem. Okay? Quando falamos do renting, é quando uma pessoa vai de férias, é all inclusive. Eu vou, tenho o almoço, o jantar, a limpeza, tudo incluído, eu pago uma renda, chegou ao final eu saio. Okay? Ou seja, acho que é importante que as pessoas entendam, vou fazer aqui uma analogia um bocadinho generalizada, mas que ajuda as pessoas a perceber que são dois conceitos completamente diferentes. Okay? E por isso se vê aqui no discurso de ambos a preocupação que tem uma Cofidis no perfil do cliente, da análise de crédito, na análise de informação, e o António, uma Malício Plano, tem uma preocupação do bem que tem na mão, como é que o vai gerir, o bem é dele, a quem é que o vai alugar, ok? Ou seja, e neste sentido, outro ponto que eu deixo aqui em termos de notas finais é claramente aquilo que o consumidor também tira daqui, que é uma realidade hoje, aquele financiamento, como operadores, que é o caso aqui da Cofidis, claramente, e quando estamos a falar de produtos usados, é a solução normalmente mais competitiva e mais generalizada. Veremos como é que o renting vai evoluir, seguramente vai dando os primeiros passos com o seu próprio produto para ver soluções de renting num produto que ele conhece. Mas claramente vai ser mais difícil, e vamos ver como é que o mercado evolui, competir num produto que não seja seu para estar a fazer renting e prever esses custos. Quando falamos de novos, aqui sim o mercado começa a mudar. Já tinha mudado muito nas empresas com este tipo de soluções, seguramente, como já acontece nos mercados anglo-saxónicos, poderá chegar mais a Portugal, e a responsabilidade passa aqui também pelo mercado e por nós também, de este tipo de soluções aparecerem, nomeadamente o renting generalizado nos carros novos. É uma realidade, é uma questão de mindset em termos de alteração de propriedade e da abordagem que as pessoas têm, mas a vertente dos elétricos vai dar um boost nisto. Muitas pessoas me perguntam e falam, mas eu agora que estou a pensar em comprar um carro elétrico, se calhar vou para o renting, mesmo a título pessoal, porque dá-me aqui outra tranquilidade. E já agora, até em fecho aqui do nosso debate, o barómetro de hoje, deixo aqui uma novidade que virá após o verão, é também, por exemplo, em conjunto com a Malício Plano, vamos de facto testar a opção do renting através do Centro Virtual Online para carros novos. E particularmente reforçar uma coisa que o Licínio disse, e que mesmo a mim pessoalmente me surpreendeu já com muitos anos na área automóvel de internet, que é uma experiência que fizemos com a Cofidis, foi quando as pessoas estão a gerar uma lead de financiamento. Neste caso com a Cofidis foi uma experiência específica que fizemos, sim, vamos pedir ainda mais informação para facilitar e validar as pessoas no Banco de Portugal, pedimos o número de contribuinte. A taxa de pessoas que deixaram de fazer a lead por pedir o número de contribuinte porque sabem que está o stand virtual por trás e a Cofidis foi marginal. Ou seja, podia ser a partir deste momento 50% das pessoas, porque se pediu o número de contribuintes, já não querem fazer a lead. Não, a verdade é que acontece e por isso é mais um sinal que demonstra que mesmo no financiamento, sendo uma área sensível, as pessoas estão disponíveis para fazer o processo maioritariamente online. É o caminho que estamos a traçar e por isso é nesta nota também de verão, sabendo que agora vamos entrar em agosto, também paramos aqui um mês, mas neste balanço de 6 meses fica aqui esta nota. Muito obrigado também, Rita. E chegamos ao fim de mais um barómetro automóvel. Muito obrigado aos três por terem aceitado. Obrigado. Obrigadíssimo, Rita.